pessoas, eu sou o Edu Reis do canal 3Dus, ou Edus, como vocês preferirem chamar. Este vai ser o quadro Decretos de Casa, que a gente vai trazer algumas regras caseiras, algumas formas diferentes de jogar, ou até mesmo algumas variantes de jogos já conhecidas, aqui para vocês. Neste primeiro episódio, a gente vai estar falando do clássico Catan. Catan, de Klaus Teuber. A regra que a gente vai aprender hoje é a do mercado comum. É uma outra forma de a gente poder trocar alguns dos recursos quando os outros jogadores não querem trocar com a gente. Essa regra é muito utilizada com a variante para 2 jogadores. Nesse mercado, a gente geralmente vai ter 2 valores, um em vermelho e um em verde. O valor em vermelho é o que eu preciso pagar para eu receber esse recurso. Mas pagar com o quê? Nesse mercado comum, a gente poderia utilizar um exemplo dessa mão inicial aqui. Digamos que eu tenha um trigo, um tijolo e uma ovelha e eu queira fazer uma estrada. Para fazer uma estrada em Catan, como a gente sabe, como a gente viu lá no vídeo do Pomper, a gente precisaria de um tijolo e mais uma madeira. Mas eu tenho essas duas coisas aqui que não vão me servir para nada. Eu posso ir lá no mercado e vendê-las. Vendendo a ovelha, eu tapo aqui, ó, eu ganho 2 de crédito. Vendendo o trigo, eu ganho 2 de crédito. Ou seja, eu tenho 4 de crédito. Então eu poderia pegar uma madeira, por exemplo, e fazer a minha estrada. Só que isso, no decorrer do jogo, na hora de explicar para as pessoas, pode acabar ficando um pouco confuso. Então a gente utiliza esses créditos de uma forma mais palpável, com moedas. Então aqui eu estou com as moedinhas do Charterstone, que é muito bonita, certo? E até, digamos que eu, já tivesse passado algumas rodadas e tivesse algumas coisas para vender. Por exemplo, eu tenho uma pedra sobrando, certo? E eu quero limpar a minha mão. Eu posso lá vender aquela pedra, e ganhar 2 moedinhas, que eu vou poder gastar futuramente. Também é um jeito de limpar a minha mão. Mas vai ter um momento que a gente vai ter o mercado cheio. Ou seja, eles não compram mais aquele determinado recurso, certo? Mas eles vendem. Aí só que está bem barato, ou seja, tem bastante oferta de ovelha. A ovelha está custando apenas 2 de crédito, certo? E aí pode ser que o jogador não tenha mais moedas. Uma outra regra da casa que a gente faz para a gente adquirir moedas é sempre que a pessoa comprar uma carta de desenvolvimento, ela ganhar uma moeda. Essas regras elas agilizam bastante o jogo, certo? E elas também deixam o jogo um pouco mais dinâmico, um pouco mais estratégico em relação às trocas, Porque geralmente depende muito da sorte que tu vai receber ou não. Então aqui tu consegue ter uma outra opção de angariar recursos. Ok? Essas foram as regras da casa de Catan do mercado comum. Outra regra da casa seria uma variante para 2 jogadores. Ela está diretamente ligada no posicionamento das aldeias iniciais, onde cada jogador posicionaria 3 aldeias em vez de 2. Começando geralmente pelo primeiro jogador, obviamente, ele colocaria a sua aldeia e a sua estrada. O segundo jogador, respeitando as regras de posicionamento, colocaria a sua aldeia e a sua estrada, seguida da sua segunda aldeia, a sua segunda estrada. Quando voltasse para o primeiro jogador, ele colocaria suas outras 2 aldeias e estradas. E receberia os recursos apenas da última estrada, da última aldeia que ele colocou. Por fim, o jogador 2 colocaria sua última aldeia. Caso seja utilizada a regra da casa do mercado comum, cada jogador já também começaria com o valor X de moedas. Aqui em casa a gente usa 5. E essas foram as regras da casa, os decretos de casa sobre o jogo Catan. Tem alguma regra que tu utiliza? Tem alguma variante que tu conhece? Deixa aí nos comentários.